Boa noite, meus irmãos. Com alegria, estamos aqui mais uma vez, reunidos, e que a sua maravilhosa graça possa repousar sobre nós, e que nós possamos ser edificados agora por sua maravilhosa palavra. Muito bom rever os irmãos e estar reunidos na casa do Senhor, para desfrutar desse momento de adoração, de comunhão, e eu gostaria de dar continuidade à série que eu tenho nesse tempo falado sobre eclesiologia, sobre igreja, irmãos. Nós temos falado sobre igreja e nós estamos olhando para uma perspectiva e estamos buscando extrair das Escrituras a seguinte temática: uma igreja ou um ambiente espiritualmente saudável e reformado. Respondendo muitas perguntas que de fato acontecem direto. As pessoas estão perguntando: pastor, o que é uma igreja reformada? Por que você vive falando de uma igreja reformada? Como que é batista reformado? Ou é batista ou é reformado? Reformado não é presbiteriano? E aí eu quero, com essa série, responder muitas perguntas e provocar na vida da membresia, na vida da comunidade local, dessa igreja que nós estamos aqui reunidos, uma perspectiva de ser uma igreja reformada, um ambiente espiritualmente saudável, mas algo que seja não subjetivo, não de teorias de prateleiras, mas um evangelho prático, mas um chamado para um viver prático. Então, eu gostaria de, nessa noite, falar sobre pastoreio e membresia. Um ambiente espiritualmente saudável e reformado tem pastoreio saudável e membresia saudável. Duas questões que são cruciais para a vida de uma igreja, para a saúde de uma igreja. São dois temas vitais para que uma igreja possa ser saudável, para que um ambiente eclesiástico, para que a comunidade local possa ser saudável e reformada. Existe uma visão bíblica e, à luz dessa visão, dessa perspectiva, nós assim, então, entendemos que somos reformados por ter essa visão de pastoreio e de membresia. Na última pregação, os irmãos se lembram que no primeiro tópico eu pontuei a liderança de uma igreja, um ambiente ou uma igreja saudável, espiritualmente saudável e reformado, tem liderança. Essa liderança, hoje eu quero agora dar foco, ajustar a luneta e aproximar agora da visão, bem pertinho dessa liderança, e falar de pastoreio. Primeiro ponto, eu quero falar sobre pastoreio, e depois eu quero falar no segundo tópico sobre membresia. Pastor, o que você está fazendo é uma pregação expositiva? Não é, irmão. Nem toda pregação é expositiva, mas toda pregação deve ser bíblica. Eu prezo pela pregação expositiva e principalmente leco contínua, mas para suprir o cardápio espiritual de Deus para a vida da igreja, nós também alencamos a ideia de trazer algumas instruções à luz das Escrituras para a edificação, encorajamento e ajuste na vida da igreja. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias, por gentileza. Primeira Coríntios, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 14 até o 21. Amém? A tela está aqui para ser a sua misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: não vos escrevo dessa forma com intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Porquanto, em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam
meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos trará a lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que preferis? Devo ir visitar-vos com vara de disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Palavra do Senhor, podeis assentar, que o Senhor abençoe em nossos corações. Irmãos, que bom exemplo eu tenho diante de mim, à luz das Escrituras, para falar sobre pastoreio e sobre membresia. A igreja de Corinto é a igreja mais complicada do Novo Testamento. São 11 problemas que ela está enfrentando ao mesmo tempo. Para não citar todos, eu gostaria de alencar ou de tocar em 2 assuntos. O primeiro assunto é que os caras ficavam em casa de jejum no dia da ceia. E quando eles iam para a ceia, eles entravam comendo tudo que estava na reta. E enfiando na boca, e enquanto estava com um na boca, estava com 2 na mão, um debaixo do braço, e tomando da mão um do outro, e puxando, e um empurrando quem era mais fraco para pegar na mesa. Uma bagunça, uma loucura. E o outro caso, era um caso que Paulo tinha tanta dificuldade de lidar, que ele fala, eu me envergonho de falar isso com vocês. Era um caso de que um filho tinha relações sexuais com a própria madrasta, e o pai conivia com aquilo, e a igreja também sabia e nada fazia. Só 2 questõezinhas, fácil de resolver, né? Você imagina, a gente chega aqui para o café da manhã às 8 horas, né? Aí a gente bota a mesa ali, quando a gente começa a receber o pessoal começa a meter a mão no bolo, e não corta o bolo não, enfia a mão no bolo, pega com um pedaço assim, ó, e bota na boca. O pão é um pão em cada canto da boca e o recheio no meio, entendeu? Você imagina, irmãos, uma confusão. Agora você imagina um caso terrível de promiscuidade, que um filho se relacionava com a madrasta debaixo do nariz do pai, e a igreja via tudo aquilo e não falava nada. Olha que membresia, olha que ambiente, olha que lugar bom para ser pastor, né? Paulo, quando abriu a carta, falou assim, olha, eu estou escrevendo para vocês são pastor, mas se bem, aí Paulo tenta sair da tangente, falando assim, se bem que eu não batizei ninguém não, a não ser, ele cita 2 pessoas, né? Mas aqui ele está chamando a responsabilidade de pastoreio, falando, eu pastorei vocês mesmos, vocês são cheios de problema, está cheio de assunto para resolver, mas eu tenho fibra, eu não vou abrir mão do meu pastoreio sobre vocês. Eu não vou deixar que os arrogantes, é um assunto que ele toca aqui, venham e possam tapar, né, ou então abafar o meu ministério pastoral sobre vocês. Primeira posição que o apóstolo Paulo toma é uma posição amorosa, irmãos. Um pastoreio saudável, bíblico, um pastoreio espiritualmente reformado, é um pastoreio amoroso. É um pastoreio amoroso. A característica de um pastoreio saudável é um pastor amoroso. Ele diz, eu quero vos advertir como a meus filhos amados. Versículo 14. Muitas características ou muitas qualidades pode faltar a um pastor, menos ser amoroso. Nenhum pastor deve estar diante da igreja e pastorear o rebanho do Senhor se ele não tiver amor pelas ovelhas, amor pela igreja, amor pelo Senhor Jesus. Por isso o texto de transição nos chama a atenção que o Leandro lê que Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o pastor de vocês. E aí a NVI é muito generosa para usar o termo aqui mais manso. Os assalariados não são assim. Os assalariados não são assim. Na verdade, no termo original, está dizendo, os mercenários não são assim. Nenhum pastor que é mercenário é
amoroso com as ovelhas. Não adianta, irmãos. Começa por aí. Nós precisamos entender que, à luz das Escrituras, eu gostei muito da citação que o Leonardo trouxe lá em Campos, no Congresso de Fé Reformada, que ele foi visitar a igreja do R.C. Sproul, um dos maiores teólogos dos últimos tempos, o cara de maior renome, inteligentíssimo, lida com questões difíceis da fé, com uma simplicidade. Tem até livros, né? Janaílen gosta, eu também gosto muito, livros para criança, que ele escreveu para os seus netos. Um dos melhores títulos para criança que a gente vai poder ler um dia é O Jumentinho que Carregou o Rei. Fantástico. Em algum momento a gente vai chorar, como adultos lendo. E as crianças, elas ficam vidradas naquilo que ele está contando e narrando sobre Jesus Cristo, o rei que foi carregado por um jumentinho. Ele foi visitar a igreja do R.C. Sproul, e quando ele chegou lá, ele vai procurando a galeria de pastores, e não parece a foto do Sproul. Ele pega um boletim, procura o nome de quem é pastor, e está escrito assim, R.C. Sproul, co-pastor da comunidade presbiteriana, tal. Agora eu não me recordo o nome. Ele falou assim, mas quem que é o pastor dessa igreja? Se o co-pastor Sproul, o pastor então, meu irmão, nós estamos muito longe de atingir, de chegar perto dele. E aí, ele vai andando, e ele não se contém, ele pega e vai olhar, né, para os escritos que tinha de informação, e ele pega aquela informação e vai ler, e ele lê co-pastor Sproul, o outro co-pastor fulano de tal, co-pastor de tal área, e aí quando ele chega no final do boletim, ele vê assim, ó, pastor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o exemplo para todo pastor. E nós, abaixo, que está sobre o rebanho do povo, o rebanho de Cristo, somos co-pastores. E temos Cristo como exemplo. O exemplo de amor, que deu a vida por suas ovelhas. O sacrifício único, suficiente, o pastor não precisa sacrificar mais não, irmão, pode ficar tranquilo. Eu vou sacrificar, eu não preciso me sacrificar. Jesus já fez isso. Mas a minha atitude é de amor para com vocês. É de me doar. Essa semana mesmo foi uma semana intensa de questão de pastoreio no amor, onde nos foge o campo teológico, onde nos foge o campo acadêmico, onde nós temos que lidar com o coração diante das lutas que os irmãos estão passando. Ao mesmo tempo que o pastor, com o coração amoroso, vive a celebrar a vida, ele também vive a questão da dor, da luta, junto com o outro irmão. E se não tiver amor, não se importa com isso. Se preocupa em subir no púlpito, entregar um sermão, via de regra, sopa rala, entrar no seu carro de luxo, ir para casa e está tudo certo. Se quiser falar comigo, marca uma agenda. Isso não é pastoreio de amor. Paulo está dizendo, eu vos escrevo, e Paulo está escrevendo de forma dura. Nenhuma carta é tão dura como a carta de Coríntios, na exortação. Paulo, em nenhuma outra carta, usou tanto espaço para exortar, para confrontar, para mostrar os pecados de uma igreja, como em Corinto. Mas ele diz assim, eu vos escrevo, não com a intenção de envergonhar, mas como a filhos amados. Miguel, você pega uma água, por gentileza, meu irmão? E aí, ele segue dizendo o seguinte, olha aqui um coração de pastor, irmãos. Coração de pastor. Pastor não é só uma liderança, uma gestão de um CNPJ, uma gestão de um prédio. Não é só isso. Não é só liderar. Liderar, para ser exato, eu lidero lá nos Correios. Lá eu lidero, aqui eu pastoreio. Lá, de vez em quando, eu tenho que pastorear também, que tem umas ovelhas meio desgarradas. Mas aqui, eu estou pastoreando as ovelhas que o Senhor me deu. Então, irmãos, nós temos que olhar para essa ideia de pastoreio e dar sentido que o pastoreio é mais do que uma liderança gestora de uma empresa. Não é isso. Não é. Nós temos a ideia seguinte, olha que Paulo diz, pastor, ele lida como se estivesse gerando filhos. Paulo está dizendo, pois, versículo 15, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus, eu mesmo
os gerei por intermédio do Evangelho. Eu tenho alegria, eu tenho essa rica alegria de poder, no meu ministério, já ter gerado filhos meus, não com a ideia de pai espiritual, mas filho como pastor. Por exemplo, o Mateus Valentim e a Cleide foram numa pregação minha lá na Jardim do Senhor. O João Paulo está aqui, foi batizado já no meu pastoreio em Água Fria. Daniel, e assim, eu tenho essa alegria. E é de fato, irmãos, uma alegria imensa, inigualável. Você ver pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, que ouviram Deus através de você, se rendendo a Ele, buscando a Ele, se convertendo, sendo batizados, crescendo na fé, servindo na igreja, isso é uma grande bênção. O que Paulo está dizendo, que não basta apenas ter um espírito de liderança, tem que buscar viver como pais da fé daqueles que estão sobre as suas responsabilidades. E é muito diferente, né? Todo pastor é líder, mas nem todo líder é pastor. Todo pastor ele tem que ter um tato de liderança. Por exemplo, nós começamos aqui hoje, você viu, eu comecei a dar peteleco na guitarra aqui, né? O que eu quero fazer? Eu quero estimular, eu quero liderar um grupo de louvor, quero ver a minha igreja formando e eu vou ser pai na fé de um grupo de louvor. Nós estamos aqui, estamos cavando as nossas sapatas espirituais, estruturando a nossa igreja, e agora chegou a hora de avançarmos nesse sentido, né? Tem a Ana Clara, que tem uma voz angelical e linda, e gosta de instrumento. Tem Janaílen, que tem uma voz maravilhosa, que gosta de instrumento. E o que o pastor vai fazer? Vai gerar filhos. O pastor vai gerar filhos no louvor, né? O Miguel já topou o desafio. Vamos embora, pastor. Bota o pad aí. O Miguel não saiu hoje e falou assim, bota o pad aí. Eu falei, tá para frente, hein? Bota o pad aí. Tá para frente. Daqui a pouco tem um teclado, e o que nós fazemos? Nós criamos, geramos filhos nessa área e incentivamos, motivamos as novas gerações, né? As crianças estão aqui olhando, olha lá guitarra, vou fazer aula na Ritmos, vou lá tocar, vou aprender, vou me capacitar, vai lá, toca o instrumento, começa a ter dedicação, ter propósito no que está fazendo. Por exemplo, as nossas crianças não estavam vendo aqui guitarra, não vê teclado, mas vão lá na Ritmos fazer aula. Talvez que falta para elas é um propósito, para elas alavancarem, desenvolverem. Lá na igreja tem, eu vou tocar na igreja. E aí, meu irmão, com um propósito, o negócio desenvolve mais, o negócio vai para frente, flui. Daqui uns dias, nós vamos ter na escala, eu vou tocar, e os irmãos que tocam vão tocar, e as crianças vão cantar junto com a gente, na escala. Vai ter na escala um dia para as crianças cantar junto. O louvor vai ser dos adultos, mas com as crianças cantando, fazendo um back vocal infantil aqui, né? E assim, irmãos, nós vamos desenvolvendo. Não sei se o Miguel teve essa percepção, mas a minha percepção é que a igreja cantou mais alegre, mais vibrante. A igreja veio junto. Quando a igreja vê fluindo, organizando, desenvolvendo, a igreja vem junto. A ideia de pastor é gerar filhos, não só no que diz respeito à vida, mas produzir resultados que são essenciais para a vida da igreja. Isso é ser pai espiritual, isso é pai na fé. Eu estimulei, eu encorajei. É um pastoreio que vai além de liderar. Existem excelentes líderes de igreja que não têm um coração pastoral. Existem excelentes teólogos que não têm um tato pastoral. Pastor tem que cheirar ovelha, irmãos. Ou feder, não interessa. Tem que ter cheiro de ovelha. Tem que andar com ovelha. Tem que sentir o calor junto com as ovelhas. A ideia de pastoreio na história de Israel, irmãos, é o seguinte: você lembra de Davi? Você lembra da história de Davi? Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Você está doido? Você vai lutar com esse gigante? Você está doido? Você não sabe o que aconteceu lá no campo. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e um leão veio tentar apanhar a ovelha do meu pai e eu protegi, eu dei a minha vida, eu tampei uma luta com o leão e matei um leão. É essa a ideia. O pastor não pode viver longe das ovelhas. Eu tive experiências maravilhosas essa semana em relação ao pastoreio, irmãos. Olha, quarta-feira foi feriado, para as minhas atividades
funcionais, é péssimo ter feriado no meio de semana. A carga dobra, eu fico confuso, fico nervoso, vem 12 contêineres de carga para entregar, uma bomba, né? Mas aí eu fui na piscina de manhã com a Helena. Cheguei na piscina, teve um incidente com um amigo meu, parceiro, que ele teve ali uma convulsão na piscina. Eu fui ali, ajudei, conduzi, em 5 minutos ele voltou normal, junto com um monte de bombeiro, papapá. Quando ele acordou, que ele voltou normal, eu dei um abraço nele mais uma vez. Incrível, quando ele chegou na piscina, ele me deu um abraço, deu 5 passos, e ele tinha a última lembrança minha, né, antes da convulsão. E aí, quando ele levantou, eu abracei, não se lembra de nada depois disso. Lembra só quando eu botei ele dentro do carro, da irmã dele, e dei um abraço nele mais uma vez. E eu falei com a esposa dele, eu vou visitá-lo durante a semana. Não são crentes, não frequentam, não têm uma fé confessional, prática, não tem nada de religiosidade, nada. E aí eu falei, vou visitar. Aí, fui na casa de Carlos Júnior, diante da questão, orei com Carol, conversei com Carol, escutei a Carol. E é importante, às vezes o pastor quer só falar, né? Pastor, deixa para falar no púlpito. Quando for conversar com as ovelhas, o pastor tem que ouvir, deixar as ovelhas falar. Fala, pode falar, vai falando. E aí, conversei, ouvi, escutei, senti, tive tato, depois saí dali com um livrinho na mão, dei um voo na casa do rapaz. Cheguei lá, estava a família dele toda em casa. Ele, a esposa, o filho, vem cá. Aí entrei, sentei na mesa, dá licença, eu quero falar algumas palavras com você, quero te encorajar, quero te encorajar você confiar no Senhor, fica cheio de incerteza, será que vai acontecer de novo, quando vai acontecer, onde eu vou estar, o que eu posso, o que eu não posso fazer, quero te encorajar você confiar no Senhor, descansar no Senhor, lançar suas vidas sobre o Senhor. Dei um livro, orei, li as escrituras, aconselhei o filho, aconselhei a esposa, aconselhei o rapaz, fui embora, pastor, você pastoreia, irmão, não precisa de agenda, ter tato, saber ter sensibilidade, é uma visão de pastoreio, não é só exercer uma grande liderança ou liderar uma grande empreitada, é ter tato, é conviver. Paulo, então, diz assim, versículo 16, o pastoreio deve ser um exemplo. Por que a liderança, na semana passada, tem um tratado sobre ela, irmãos? Tem um tratado. Se não der para falar sobre membresia, eu falo só sobre pastor. Não vou cansar vocês não, pode ficar tranquilo. Não vai ter problema. Semana que vem eu falo sobre membresia. Vou falar só sobre pastor hoje, então. Vamos meter o cacete no pastor hoje. Preste atenção. Versículo 16, ele diz assim, sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Semana passada, nós vimos, irmãos, 1 Timóteo, Tito, como que deve ser a liderança da igreja. Por que deve ser daquela maneira? Porque os pastores devem necessariamente ser exemplo para o seu rebanho. Irmão, se você tem um pastor divorciado, recasado, meu irmão, que autoridade ele tem para falar nesse assunto? Cara, estou falando de uma vida pregressa antes do evangelho, não. Que aí você abre para discussão, tem ainda uma questão que pode ser considerada. Eu estou falando da pessoa que é o crente, larga, volta, separa, casa de novo e é pastor. É complicado. É, no mínimo, um ponto muito fraco na vida dele. Por isso que quando está descrevendo, diz marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não neófito, não é novo na fé. Por quê? Ele vai ser um exemplo para o seu rebanho. Inevitavelmente, o pastor vai ser um exemplo para o rebanho. E não é exemplo porque ele veste uma roupa, porque ele tem um estilo, porque o jeito de... Não, é o exemplo de fé, irmãos. Exemplo de viver com Deus. Eu tenho características peculiares da minha idade. Um jovem ainda, né? Balançar a mão ali, né? Rodou sem óleo, pegou muito sol, né? Carro de praia, mas um jovem ainda. Eu não vou exigir características de um jovem em um senhor de 80 anos. Vai ter meu jeito de ser ali, pá. Não tem nada a ver com isso, irmão, isso é ridículo. Estou falando de exemplo de fé, comprometimento com a igreja, devoção a Deus, fidelidade ao Senhor, uma vida na palavra, uma vida de oração,
compromisso com o horário, é organizado, é dedicado. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. E Paulo está dizendo, sendo assim, eu suplico que sejam meus imitadores. Olha que responsabilidade. Que responsabilidade é eu poder chegar aqui na igreja, Miguel, presta atenção, seja meu imitador, olha como que eu ando com Deus, olha como que eu... Olha, meu irmão, olha que responsabilidade. Nós precisamos gerar pastores que estejam dispostos a pagar um preço e dizer, olha para mim e me imita, porque eu imito o Senhor Jesus Cristo. Os pastores hoje não estão muito interessados em dizer isso. Eles não estão tão zelosos e dedicados em dizer, olha para mim, me imita. Eu sei das áreas da minha vida que eu preciso ajustar. Eu dependo da graça para isso. Existem tantas coisas que precisam chegar em um lugar para que eu ainda possa dizer com total 100%, olha, pode olhar, pode imitar. Mas, irmão, eu não nego e não renego a posição que Deus me colocou e aonde eu estou, e eu não renego quem Deus me deu a ser diante da igreja dele. Eu sou pastor. Sou pastor. Paulo, versículo 17, vai falar sobre mais uma característica de um pastoreio saudável, de um ambiente espiritualmente saudável e reformado. Só para os irmãos, deixa eu ver se os irmãos estão ligados aí e vão ver se os irmãos se lembram. Primeira característica de um pastor, ele é amoroso, um pastor saudável, bíblico. Segunda, um pastor saudável e bíblico, ele não é só um líder, ele é um pai na fé. Ele não está só gerindo, ele está exercendo a paternidade de fé, de encorajar, de considerar filhos, de gerar filhos. Terceiro, o pastor necessariamente será um exemplo para o rebanho. E terceiro, e quarto, o pastor deve saber delegar funções. Um pastor saudável, bíblico, ele sabe delegar funções. Ele não coloca no fogo, ele delega funções. Vou pegar Naldo agora e falar, Naldo, semana que vem você prega aqui, se vira. Prepara um sermão, eu quero que você fale sobre os 5 pontos do calvinismo, dá seu jeito. Isso é jogar no fogo, irmão. Isso é jogar no fogo. Delegar função é diferente. General, pode pegar fulano de tal no seu carro? Dá para fazer? Dá. Mateus, pode ajudar? Posso. Miguel, dá para você chegar cedo? Posso. Carlos Júnior, você coordena a parte de estrutura. Leandro, você organiza a área das finanças e a mídia. Janaílin, toma conta do café da manhã. Alcimara, não, Alcimara trocou com Janaílin. Agora Alcimara toma conta do café da manhã e Janaílin da limpeza. Delega a função. Delegar a função. E outra, delegar a função é a arte, irmãos. É uma arte. Você não pode, na igreja, exigir como se a pessoa fosse uma matrícula e tenha que produzir resultados de forma a 100 por 1. É uma arte. Você tem que respeitar o limite. Você tem que respeitar a personalidade. Você tem que respeitar o jeito e não esguelar a ovelha. A ovelha, você não esguela ela para você delegar a função dela. Né? A ovelha, você faz carinho naquele pelinho macio dela, né? Semana que vem a gente vai ver que tem ovelha que morde quando faz carinho. Semana que vem, você vai ver 4 tipos de ovelhas do rebanho. Mas semana que vem, para não ficar falando aqui 1 hora. Hoje minha voz não está boa, já estou chegando já no final, na metade do sermão, deixa o outro para a semana que vem. Então você faz carinho na ovelha. Clarinha veio aqui no Data Show, foi ou não foi, ideia? Tudo que Clarinha fazia no Data Show, ela levava para a mamãe dela, para o papai. Você vai lá e delega a função no limite, onde vai, onde consegue ir.
E as coisas vão fluindo, irmãos. Paulo está dizendo no versículo 17, por esse motivo, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança do modo em que vivo em Cristo, em conformidade com o que ensino, por toda a parte em todas as igrejas. Paulo está delegando função. Timóteo é meu filho na fé. Ele está indo ter com vocês. Ele está indo ter com vocês. Tem coisa que o pastor não vai conseguir fazer, mas que ele vai delegar a função a alguém e alguém vai fazer. E a igreja vai ser edificada. Porque senão, o pastor fica como se fosse a igreja fica em cima do pastor, dependente do pastor. E aí o pastor acaba sendo escravizado e escravizando a igreja. Tudo é o pastor, né? E aí a gente cria uma cultura que as igrejas, a maioria das igrejas brasileiras são assim. Estou doente, aí vai um presbítero visitar. Ah, o pastor nem me considera, em vez de vir me visitar, vem um presbítero. Que só o pastor, só a oração do pastor que vale, só a visita do pastor que vale, só... Quem vai pregar hoje? Ah, quem vai pregar é o irmão Miguel. Não, hoje não vou não é o pastor que vai pregar. Sai fora, irmão. Sai fora, pai doideira, não tem nada disso não. Delegar a função. Às vezes o pastor sobrecarregado, ainda mais o pastor de vocês. Trabalha 9 horas por dia. Uma vida corrida, e não é um serviço que você faz o serviço, está tudo certo. Não, é pauleira, é todo dia. Se não fizer bem feito num dia, no outro dia faz dobrado. Eu ainda arrumo 15 minutos de manhã para fazer uma visita, 15 minutos à tarde para fazer outra visita, 15 minutos, é visita de médico, é uma oração, uma leitura da palavra de Deus, um abraço, um cafezinho, já estou voltando. Na hora do almoço, é correndo, vai em casa, leva para a escola, sai serviço correndo, pega a criança na escola. É corrida, irmão. Se eu não souber delegar a função, e se os irmãos não souberem serem delegados à função, o negócio desanda. Nós estamos crescendo, Deus está nos dando graça, nós temos tudo para dar certo, irmãos. Temos a boa mão do Senhor, temos olhado para frente, temos trabalhado, agora, só depende de nós. Tudo já dependeu de Deus, e Deus já está agindo. Agora só depende de nós, a parte de Deus é certa. Delegar a função, uma tarefa excelente do pastor. O quarto ponto é esse. Quinto ponto, ele está dizendo o seguinte: o pastor, ele vive em conformidade com o que prega. Esse é o quinto ponto. Eu sou um calvinista e todo sermão meu praticamente tem 5 pontos. O último ponto é esse aqui. O pastor vive em conformidade com o que prega. Está aqui, irmão, presta atenção no texto. Ele vos trará a lembrança do modo em que vivo no Senhor Jesus, em conformidade com o que eu ensino, por toda parte, em todas as igrejas. E outra, presta atenção que ele diz, por toda parte e em todas as igrejas. Ou seja, ele não vive uma vida dupla. Dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Eu prego o que eu vivo na sociedade e na igreja. Um pastor espiritualmente saudável e reformado, de uma igreja que é um ambiente espiritualmente saudável e reformado, é um pastor que vive o que prega e prega o que vive. E aí? Como é que a gente analisa essa questão? Olhando para o nosso quadro, irmãos. Irmão, preparar um sermão muito fácil, ainda mais agora com o ChatGPT. ChatGPT, prepare um sermão no estilo de Charles Spurgeon, com aplicações de John Bunyan e com a veemência de Jonathan Edwards. No texto, tal. O ChatGPT te dá o ponto. Você fala quantos pontos você quer do sermão, ele te dá um ponto. Ele te dá o sermão prontinho. Fácil. Pega o sermão e dá na mão de William Bonner. Sermão prontinho para ele pregar. Ele vai pregar, irmão. Moleza. Vim aqui pregar? Moleza. Agora, o desafio é fazer o sermão ser vivo. E o que é fazer o sermão ser vivo? É se você, de fato, está trazendo a sua vida aqui para cima e derramando a sua vida junto com o sermão para o rebanho. Esse que é o desafio. E o segundo desafio é quando sair daqui, não negar tudo que pregou lá fora. Na sociedade
decaída, depravada, numa sociedade que é considerada, segundo estudos, o segundo país de maior promiscuidade no mundo. Prega e vive. No ambiente de trabalho, promiscuidade, irmãos, não é só o homem ou a mulher sair ter relações sexuais com um monte. Não, é a boca, é o olho, é o ouvido, tudo isso está voltado à promiscuidade. O que você ouve, o que você fala, o que você vê, onde você está, o ambiente, o que você assiste, tudo isso. É o desafio. Meu desafio, sabe qual é o meu maior desafio, irmão? Você acha que moleza, vim aqui abraçar os irmãos, fazer visita. Meu maior desafio é lidar com o meu próprio pecado. E o meu campo de desafio é dentro da minha casa, porque é lá que eu sou quem eu sou. De fato. Quem me conhece é minha esposa, minhas filhas. Desde ontem eu e a Simara estamos conversando sobre ajustes que eu preciso fazer. As minhas responsabilidades. Eu não vou omitir isso. Eu não sou um pastor na igreja. Não, meu irmão. Se está com problema, tem que ajustar. Se tem desafio, tem desafio. Vamos botar o pingo nos is, vamos avançar, vamos melhorar. O que eu não posso fazer é achar que eu apresento um excelente sermão e está jóia. Não interessa o que eu faço lá fora. Isso é uma vergonha para qualquer pastor. E eu não quero isso para mim. Eu quero ser um pastor bíblico, saudável, um pastor de fato reformado na prática, não na minha teoria. Eu não sou inteligentíssimo ou astro da teologia. Não sou. Estou longe disso. O que eu quero ter, irmãos, é o tato de pastor com ovelhas. Conviver, relacionamento, pregação bíblica. E aí, cavando, descobrindo, esforçando, conhecendo, eu vou me capacitando, vou amando os irmãos, vou crescendo no pastoreio, e assim a igreja vai sendo edificada, e nós vamos avançando em nome de Jesus. Que Deus me sustente no meu ministério pastoral, e que a igreja venha sempre reconhecer na vida dos seus pastores. Eu vou começar a orar, para Deus já me dar pastores. Deus me dá pastores, pastores fiéis. Se você olhar para baixo, eu sou o pastor mais novo de São Fidélis. Batista, pelo menos. E abaixo de mim, agora, quem vem é o Juan. Tem 2 pastores novos, jovens. E o Ronan, que é um terceiro pastor jovem, novo também. Os outros estão tudo cascudão já, velho. E esses cascudos não estão preocupados, irmãos. E é um desafio, formar pastores. A igreja precisa de pastores. Pastores. Sérios, comprometidos com a palavra, que se dedicam, que sejam zelosos. Jonathan estava aí. Eu estou orando ainda. Estou orando pelo Jonathan ainda. Daqui a pouco Deus desenrola os rolos que tem que desenrolar. Mas o Jonathan é meu. É pastor meu. Pastor meu. Mas ele não está aqui comigo. Eu quero formar um pastor para estar aqui comigo. Uma igreja saudável tem pastores que são bíblicos e saudáveis. E a minha visão é a mesma do Mark Dever, irmãos. 100 membros, tá bom já. 100 membros, 4 pastores, 5 pastores para 100 membros. Não é para fazer pastor ficar rico. É para o pastor cuidar bem da igreja. Igreja de 1000 membros com 2, 3, 4 pastores. Sabe como é que o Mark Dever faz? Dá 100 membros, ele abre outra igreja. E aí a pessoa chega, não quero ser membro aqui. Não, aqui não pode, aqui já tem 100 membros. Nós temos uma nova igreja, mesma vertente, tudo igualzinho. Pastores que seguem a mesma linha teológica, mesmo ambiente, só que é lá naquele bairro tal. Tá? Você, por favor, pode se filiar, nós queremos te abraçar, te amar, te encorajar, mas aqui nós não vamos conseguir fazer isso. Lá nós vamos conseguir. Essa é a visão, irmãos. E nós queremos orar para que Deus possa fortalecer o ministério pastoral. Eu quero, nesse momento, compartilhar o púlpito para que o irmão esteja orando pelo pastor. Vindo aqui, fazendo uma oração pelo pastor. Quero convidar João. Vem cá, João. Você está orando pelo seu pastor, colocando a vida do pastor diante do Senhor, apresentando o pastor diante do Senhor. Pode ficar tranquilo. Aqui, vem cá, vem cá. Esse é o jovem da igreja. É o adolescente, né, chegando para o jovem. É o nosso futuro fuzileiro. Ele vai ser missionário lá no meio dos fuzileiros navais, daqui a uns dias. E que Deus possa abençoar
a vida de João, a vida da igreja, e que eu possa ser um pastor segundo o coração de Deus. Essa é o último texto, eu vou ler. Jeremias 23, versículo 4. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma noite aqui em Tua casa, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Ó, Senhor, estamos aqui, Senhor, para pedir, Senhor, a vida do irmão Everton, do pastor, Senhor, o nosso amigo, Senhor. O Senhor mandou esse servo, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para abençoar, Senhor. Ó, Senhor, agradecemos, Senhor, imensamente, Senhor, pelo Senhor ter mandado um co-pastor, Senhor, amém, para pregar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Amém. Ó, Senhor, que Ele venha, Senhor, criar, Senhor, novos pastores, Senhor, venha disciplinar os novos pastores, Senhor, para são fidelis, Senhor. Amém. Ó, Senhor, que nós podemos ser uma comunidade saudável, Senhor. Amém. Ó, Senhor, abençoe, Senhor. Todas são fidelis, Senhor, e nós vamos crescer juntos, Senhor, em Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fala aí. Em oração silenciosa estamos assim encerrando. Em oração silenciosa estamos assim encerrando.